Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje domingo, dia 13 de outubro, 28º domingo do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra, meditá-la comigo, mas antes de irmos para a palavra, vamos pedir a presença de Deus entre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora sim, vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós tantas vezes no nosso caminho com Deus, na nossa vida pastoral, no nosso empenho pelas atividades da igreja, nós nos perguntamos: tá, mas o que eu ganho com isso? Eu tenho sido perseguido, eu tenho sido caluniado, eu tenho observado coisas que não me agradam, eu tenho sido deixado de lado. Que espécie de reino é esse? Esse é um reino que prima pelos fortes, por aqueles que não se deixam abater pelas dificuldades, por aqueles que não estão presos a essas convenções humanas, a essas particularidades do convívio humano. O reino dos céus é um reino preparado para os corajosos, aqueles que estão dispostos, mesmo na perseguição, a seguirem firmes em direção a Deus. Jesus nos apresenta hoje, por boca de Marcos, essa cena em que ele se encontra com aquele jovem rico. Aquele jovem que o chega e o chama de bom. Aquele jovem certamente reconheceu em Jesus algo além daquilo que estava presente nos mestres comuns. E Jesus diz: ó, Deus é bom. É como se Jesus dissesse de fato: Deus é bom, eu estou aqui, eu sou Deus. E aquele jovem quer saber o que precisa ser feito para entrar no reino dos céus. E Jesus mostra a ele os mandamentos. E diante do mostrar a ele os mandamentos, aquele jovem responde com positividade: Senhor, eu observo isso tudo desde a minha infância. Mas quando o Senhor pede que ele abra mão de todos os seus bens e o siga, ele se entristece e vai embora. E por quê? Porque era apegado aos bens materiais. Caríssimos, nós vivemos um tempo de polarização.
Parece que quando alguém fala de riqueza, já é de viés comunista. Não, vamos entender esse evangelho, essa palavra de Jesus hoje. Não é pecado ter riquezas. Não é pecado conquistar bens. Não é pecado ter um valor aguardado. Não é pecado passear com a família. Não é pecado ter uma casa boa, um bom carro. Nada disso é pecado. Pecado é o apego a estas coisas. Pecado é não se imaginar sem essas coisas. É colocar nessas coisas a sua felicidade. Nós aqui no Rio Grande do Sul passamos por uma tragédia gigantesca no mês de maio. O Brasil inteiro acompanhou essa tragédia. Famílias e mais famílias perderam tudo. E dentre essas famílias não estavam somente famílias pobres, muitas famílias ricas também. E eu acredito que todos perceberam a mesma coisa. O importante é a nossa vida, porque os bens materiais, aquilo que nós construímos com as nossas mãos, pode desaparecer num piscar de olhos. E se o nosso coração, a nossa alma, a nossa existência estão intimamente atrelados às coisas materiais, se elas desaparecem, nós corremos o risco também de desaparecer. Quantos foram os homens e mulheres aqui no Rio Grande do Sul que tiraram a sua vida porque perderam seus bens todos, sua casa, seus móveis, recordações nas enchentes? A mídia não divulga isso, mas é um fato. Quantas pessoas perderam a esperança? Quanta gente desistiu da vida, está aí deprimido, preso a uma cama, porque a sua confiança estava naquilo que ao longo de uma vida inteira de trabalho acumulou. Ora, nós podemos, como eu dizia, ter todas as coisas, podemos, mas o que deve nos importar mais? As coisas espirituais, aquilo que não é passageiro. Nós ouvíamos a primeira leitura do livro da sabedoria e o autor sagrado diz: eu preferi a sabedoria a cetros e tronos. Preferi a prudência, preferi as coisas nobres, elevadas, aquilo que é do espírito, às coisas da terra. Nós devemos ter essa preferência, sem deixarmos de lado a nossa capacidade de conquistar bem material, sem deixar de lado a nossa potencialidade para os negócios. Mas nós não podemos fazer dos negócios, dos bens materiais, os nossos deuses, o nosso porto seguro e a nossa única esperança. A nossa esperança, o nosso porto seguro, o nosso único bem é Deus. E uma vez que eu tenho Deus, eu tenho tudo. Tudo. Os discípulos, diante do questionamento, que Jesus fez a eles, que é difícil um rico entrar no reino dos céus, como é difícil entrar no reino dos céus, Pedro diz a Jesus: olha, Senhor, mas nós deixamos tudo para te seguir. Como se ele perguntasse a Jesus: e agora o que nós vamos receber? E Jesus diz: 100 vezes mais tudo que vocês deixaram. Irmãos, eu posso dar testemunho disso. Se tem algum sacerdote que me acompanha, pode dar o mesmo testemunho. Religioso e religiosa também que me acompanham, podem também dar o mesmo testemunho. Nós recebemos, se não 100, mas até 1000 vezes mais, pais, mães, irmãos, irmãs, amigos, casa, tudo que nós deixamos. Se eu vou colocar na ponta dos dedos todos os amigos que Deus me deu depois que eu ingressei no caminho da vida sacerdotal, me faltariam folhas para escrever. Todas as mães, aquelas senhoras que nas paróquias sempre me acolheram, me cuidaram como filho, os pais, os irmãos e irmãs que Deus me deu. Eu tenho 2 irmãos biológicos, mas a quantidade de irmãos de fé que o Senhor me deu, que são irmãos mesmo, pessoas que fazem parte da minha família, são inúmeros. Deus é generoso, mas nessa vida Jesus deixou claro uma coisa: com perseguições. Para depois a vida futura. Ora, porque senão seria muito fácil chegar ao céu. E o céu é para os corajosos, é para os que sabem lutar, é para os que têm força, é para aqueles que não estão dispostos a retroceder. Aquele jovem retrocedeu. Era tão apegado aos bens materiais
que não era capaz de viver sem eles. O que você tem hoje que te impediria de seguir Jesus? Quais são os teus apegos? Qual é o norte da sua vida? São os bens materiais ou a palavra de Deus? Na segunda leitura de hoje da carta aos Hebreus, São Pedro nos fala disso. O nosso norte tem que ser a palavra. É pela palavra que nós seremos julgados. E a palavra divide a nossa vida. Há um antes e um depois do nosso encontro com ela. A sua vida foi dividida ao meio pela palavra. Você hoje pauta suas decisões, suas escolhas, tudo aquilo que você tem e é pela palavra? Se sim, glória a Deus. Se não, ainda é tempo. Não seja como aquele jovem que foi amado por Jesus, porque Jesus o olhou por dentro. Jesus viu que ele era bom, viu que ele observava todas as coisas, mas o coração dele estava no mundo. Não seja como ele. Use de tudo aquilo que Deus lhe permitiu ter, mas não faça destas coisas a sua única e verdadeira esperança. A sua única e verdadeira esperança é Deus. Receba a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.